Faça uma reforma na casa que você herdou de um parente desconhecido. Comece trocando o papel de parede, disse a vidente, olhando direto nos meus olhos. Na hora, achei estranho, mas aquelas palavras não saíram da minha cabeça. Dias depois, já dentro da casa, comecei a arrancar o papel da parede quase por impulso. Foi então que uma das camadas se soltou diferente, e algo caiu no chão. Meu coração disparou. Naquele instante, lembrei exatamente do que ela disse. Examine tudo com atenção. Minhas mãos começaram a tremer. Aquilo não era coincidência, e quando me abaixei para abrir o que estava escondido ali dentro, fiquei paralisada com o que vi. Sejam muito bem-vindos ao canal. Antes de começarmos, conte aqui nos comentários de onde você está assistindo. É sempre bom saber até onde nossas histórias estão chegando. Mesmo quando não conseguimos responder a todos, lemos cada comentário com muito carinho. Aproveite essa narrativa envolvente e tenha uma excelente experiência ao ouvir. O que é carinho, a pequena Elizabeth, Lisa, descobriu apenas quando completou 5 anos. Naquele verão, Dona Tânia começou a trabalhar no orfanato onde Lisa vivia. Já no segundo dia de trabalho, ela percebeu que havia algumas crianças sendo maltratadas pelos maiores. A menor e mais frágil de todas era Lisa. A menina parecia mais nova do que seus 5 anos, estava sempre tensa e assustada. Mesmo quando havia adultos por perto e nada a ameaçava, olhava para as outras crianças com ansiedade, esperando alguma armadilha ou aborrecimento. No seu terceiro dia de trabalho, Dona Tânia estava lavando o corredor e, de canto de olho, viu um menino de uns 8 anos passar correndo ao lado de Lisa e puxar com força o rabinho de cabelo loiro que ela usava no alto da cabeça. A menina levou as mãozinhas à cabeça, olhou com medo e mágoa para o menino que ria, e os olhos se encheram de lágrimas. Dona Tânia facilmente pegou o traquinas quando ele passou correndo por ela, apertou bem a orelha dele com os dedos e o arrastou até Lisa. Solta, tá doendo, tentava se soltar o travesso, mas Dona Tânia nem pensou em soltá-lo. Empurrou o menino até Lisa e disse, peça desculpas. Por quê? Olhou para ela o menino acostumado a ficar impune. Quer que eu te ajude a lembrar? Franziu o senho com severidade Dona Tânia, inclinando-se sobre o valentão. Posso ajudar, mas aí vai doer 10 vezes mais. Então, você lembra sozinho ou precisa de ajuda? O garoto não sabia o que esperar daquela nova cuidadora tão brava, e por isso resolveu não contestar. Virou-se para Lisa e disse, Lisa, me perdoa por ter puxado seu cabelo. E mais? Perguntou com severidade Dona Tânia. Lisa, não vou fazer isso de novo, murmurou o menino, virando-se novamente para a menina. A pressão que apertava a orelha do traquinas afrouxou, e ele se afastou de Dona Tânia, esfregando a orelha machucada e apressando o passo. Ela ainda gritou atrás dele. Tenho 100 olhos e sempre vejo tudo. Não esqueça disso. Depois, Dona Tânia se aproximou de Lisa, ajeitou com cuidado o rabinho e o vestidinho, olhou com carinho para os olhos assustados da menina e disse em voz baixa, nunca deixe ninguém te machucar. Se puder revidar, revide, e se não puder, recorra sempre às educadoras. Elas vão punir quem te fizer mal. Lisa nunca reclamava e nunca brigava. Ela não sabia fazer nenhuma das duas coisas. Quando a chamavam de nomes feios ou a maltratavam, simplesmente se enfiava em algum cantinho e chorava baixinho, tentando ser invisível e imperceptível para todos. E foi só quando Dona Tânia chegou ao orfanato que Lisa sentiu entrar em sua vida algo que nunca havia conhecido antes. Algo bom e muito aconchegante. Depois do incidente com o rabinho, a menina esperava Dona Tânia todos os dias, mas nunca se aproximava por conta própria. Escondida atrás de um sofá no corredor ou atrás de uma porta, a pequena observava de longe a mulher de avental azul lavando o chão. Assim que Dona Tânia notava Lisa, sempre ia até a menina ou a chamava com um gesto. A pequena se aproximava com cautela, e a sorridente Dona Tânia, com o jeito de um verdadeiro mágico, tirava do fundo do bolso do avental ora um bombom, ora um biscoitinho, ora um sonho pequeno de goiabada. Lisa
Nunca havia comido sonhos tão gostosos. Ela os devorava rapidinho e pensava que conseguiria comer uma montanha deles. Certa vez essa oportunidade se apresentou. Depois do trabalho, Dona Tânia se aproximou de Lisa e perguntou com um sorriso: "Quer sonhos?" A menina acenou com a cabeça em silêncio, olhando curiosa para o bolso de Dona Tânia, mas esta apenas riu ao perceber o olhar da pequena e explicou que a diretora do orfanato havia permitido que Lisa fosse passar o fim de semana em sua casa. Que lá a menina encontraria uma tigela enorme de sonhos que Dona Tânia havia preparado naquela manhã, especialmente para a sua pequena visitante. Lisa tinha uma ideia muito vaga do que significava visitar alguém. Nunca ninguém a havia convidado para sua casa, mas ela confiava plenamente em Dona Tânia e por isso aceitou com alegria. A casa de Dona Tânia ficava a 2 passos do orfanato. Havia 3 meses, ela havia chegado com o marido e a filha de 20 anos, Camila, vinda da capital onde haviam vivido por muitos anos. Foram obrigados a isso porque o marido de Dona Tânia, após um acidente grave no trabalho, precisava de cuidados especiais. Havia ficado com deficiência e não podia mais trabalhar. Ele era natural daquela cidade do interior, onde tinha uma casa sólida que havia herdado. E foi assim que a família veio morar ali, definitivamente. Era nessa família que a pequena Lisa de 5 anos ia visitar. Assim que cruzou a soleira da porta, foi logo recebida por uma moça bonita e sorridente, Camila, a filha de Dona Tânia. "Oi, Lisa", sorriu a bela. "Meu pai e eu estamos te esperando. Vem, vou te apresentar a ele e depois a gente janta." O dono da casa, seu Beto, marido de Dona Tânia, pediu à menina que o chamasse de Vovô Beto. "E como é o seu nome?", lhes perguntou o homem, dirigindo-se devagar para a cozinha e apoiando-se pesadamente na bengala, embora aparentasse ter a mesma idade que a esposa, uns 50 anos. "Me chamo Lisa", respondeu timidamente a menina. "E sobrenome você tem, Lisa?", perguntou ele com um sorriso. "Tenho", ganhou coragem a menina e disse de uma vez: "Sou Silva, Elizabeth Silva." O homem acenou com a cabeça em aprovação. "Muito bem, é importante saber o próprio sobrenome. Quando crescer, quem sabe encontra algum parente." Dona Tânia olhou reprovadora para o marido, pediu que não tocasse mais no assunto dos parentes e explicou a ele e à filha Camila que a menina nunca poderia encontrar sua família, porque a mãe dela havia chegado à maternidade sem documentos, se identificado com um nome falso e a abandonado no 2º dia após o parto, saindo sorrateiramente do hospital. Ninguém sabia quem era essa mulher. A menina foi sentada à mesa e todos começaram a servi-la ao mesmo tempo com tudo o que estava nela. Dona Tânia olhava para Lisa e não cabia em si de felicidade. Tinha medo de que a visita ficasse envergonhada, acanhada, mas desde os primeiros minutos ali, a menina olhava para tudo com os olhos arregalados, tão interessada em tudo que Dona Tânia ficou encantada. Lisa não se parecia nada com aquela menina assustada que era no orfanato. A atenção carinhosa de todos os membros da família a desinibiu. Dona Tânia ouviu pela primeira vez seu riso alto e cristalino. Lisa fazia perguntas sem parar e não parava de se espantar com as respostas. Aprendeu tantas coisas novas durante aquele jantar. Os grandes olhos castanhos emoldurados por cílios escuros e espessos olhavam para Camila e para seus pais com tanto deslumbramento que Dona Tânia decidiu que aproveitaria toda a oportunidade para levar a menina consigo nos fins de semana. Simplesmente porque ali a pequena se comportava como uma criança normal, numa família amorosa, enquanto no orfanato parecia mais um bichinho assustado, com medo de tudo no mundo. Depois do jantar gostoso, Camila anunciou a Lisa que elas iriam passear. A moça ajudou a menina a colocar o casaquinho, depois a virou para si, a abraçou e disse baixinho com um sorriso: "Você é muito boa, Lizinha. Minha mãe te ama muito, e eu também te amo." "Eu te amo", respondeu a menina com simplicidade, sentindo no peito um calor imenso,
com aquela primeira declaração de amor que havia feito na vida. Lisa olhava para a moça e ria alegremente. Estava muito bem. Durante o passeio, às vezes começava a rir sem motivo, só porque o coração estava, por alguma razão, cheio de alegria. Olhava para as crianças que passeavam com mamães, papais e vovós e entendia que ela era igual a elas. Na manhã seguinte, Camila sentou a pequena visitante ao seu lado no sofá e começou a ler para ela um livrinho infantil com figuras coloridas. Lisa adorava livros, e à moça ocorreu a ideia de ensinar a pequena a ler. Afinal, o orfanato tinha uma boa biblioteca com muitos livros, onde dava para sentar em silêncio e ler algo interessante. No outono, quando Camila foi para a capital onde cursava a faculdade, a pequena Lisa já conseguia ler livros sozinha. Se passariam cerca de 10 anos até que ela percebesse que aprender a ler tão cedo a havia salvado de muitas adversidades. O tempo foi passando, as crianças no orfanato foram crescendo e, de repente, por volta dos 15 anos, Lisa começou a desabrochar. Se antes sua única característica marcante eram os belos olhos castanhos, emoldurados por cílios escuros e espessos, na adolescência tudo nela mudou de uma vez. A pele clara ficou suave e luminosa. Do minúsculo rabinho restavam apenas lembranças e fotografias. Agora sua cabeça era uma cabeleira de cabelos loiros e espessos que ela trançava em 2 tranças ou prendia num lindo rabo volumoso. Não era mais a menor da turma. Havia crescido e ficado esbelta, embora continuasse muito delicada. Sua beleza discreta, sua postura altiva, seu sorriso encantador e sua voz suave e baixa faziam as pessoas pousarem o olhar nessa jovem bela e tímida. Isso sempre a envergonhava muito. Mas ela se sentia livre e à vontade apenas com a família de Dona Tânia, enquanto entre as paredes do orfanato continuava sendo aquele bichinho solitário e assustado que sempre tentava passar despercebido. O que mais a constrangia nessa fase era a atenção intensa dos colegas e dos rapazes mais velhos. Os garotos começaram a olhar para ela de outro jeito. Não puxavam mais suas tranças, mas queriam conquistar sua atenção e aprovação. Tamanha atenção despertava ressentimento e irritação nas outras meninas, que se esmeravam em feri-la de todo jeito possível. Lisa nunca aprendeu a revidar nem a reclamar. Não chorava mais, até porque os meninos não a machucavam fisicamente como antes. E quando as meninas invejosas a maltratavam com palavras, ela simplesmente ia para a biblioteca do orfanato e lia tudo o que caía em suas mãos. Tinha uma memória excelente e, aos 15 anos, sabia muito mais do que era ensinado na escola. Mas por mais que buscasse nos livros a resposta para por que não tinha amigos nem família, não conseguia encontrá-la. A resposta para parte dessa pergunta veio de Camila, que já havia terminado a faculdade, se casado e raramente visitava os pais. Numa de suas visitas, disse que Lisa sempre teria dificuldades em fazer amigas porque era muito bonita e diferente das outras. Se eu não te conhecesse, disse Camila a Lisa naquela ocasião, eu pensaria que você vem de uma família de intelectuais, até de gente fina. Há em você algo especial, muito raro, que não existe nas outras pessoas. Geralmente, isso se transmite pela linhagem, mas como você não conhece seus parentes, dificilmente é isso. Embora, quem sabe? Depois dessas palavras, Lisa ficou muito tempo se olhando no espelho, mas não encontrou nada que a distinguisse das outras meninas. Não se achava bonita, pensando que uma menina bonita não seria chamada pelos apelidos ofensivos que ouvia com bastante frequência. Por causa da pele clara e dos cabelos loiros, a chamavam de fantasminha. Havia outros apelidos feios também, mas esse grudou nela de vez. Mais 3 anos se passaram. O Natal se aproximava. Dona Tânia decidiu que no verão seguinte se aposentaria. Já tinha 60 anos, era hora de descansar. Além disso, Lisa sairia do orfanato naquele verão para ir à capital cursar a faculdade. Durante todos esses anos, Dona Tânia continuou cuidando de sua protegida. Em junho do ano seguinte,
Lisa completaria 18 anos. Estava terminando o ensino médio e esperava ter apenas 2 bons no boletim, sendo o resto ótimo. Planejava prestar vestibular para se tornar professora de informática. Aquele Natal seria o último feriado em que Lisa estaria convidada para a casa de Dona Tânia. Já acertei com a diretora, avisou Dona Tânia a Lisa na véspera. Venha amanhã por volta das 5, 6 da tarde. Me ajuda um pouquinho na cozinha. Nos anos que haviam se passado, Lisa nunca conseguiu se tornar amiga de ninguém no orfanato. Nunca brigava com ninguém, mas sempre se sentia de alguma forma desinteressante, inútil para todos, por isso tinha vergonha e se afastava de todos. Já a família de Dona Tânia havia se tornado para ela genuinamente sua. Lisa sabia com certeza que lá a amavam de verdade e valorizava muito aquelas pessoas. As considerava as melhores do mundo inteiro. Quando chegou para a ceia de Natal, a casa do casal de idosos estava toda decorada e cheirava a pinheiro. As guirlandas de luz estavam acesas. Bolas brilhantes penduradas no teto projetavam reflexos coloridos por toda a sala. Já bem à noite, chegou uma velha amiga de Dona Tânia, Dona Glória, com o marido. As amigas não se viam há quase 20 anos, e por isso o reencontro foi muito animado, com lágrimas de alegria. O casal foi apresentado a Lisa e logo todos se sentaram à mesa para celebrar. Desde o momento em que conheceu Lisa, Dona Glória não tirava os olhos da jovem. Pelo rosto da mulher idosa, era possível perceber que algo a perturbava muito. Quando Dona Tânia chamou a amiga para ajudá-la a trazer algumas coisas à mesa, Dona Glória perguntou na cozinha: "Sabe, fico olhando para essa menina e tenho a sensação de que já a vi em algum lugar." "Você não pode tê-la visto, Glória", contestou Dona Tânia. "Lisa nunca foi a lugar nenhum. Toda a vida dela é maternidade, abrigo para bebês, orfanato local e só. Bom, talvez umas 5 vezes em todo esse tempo ela tenha ido em excursão com as crianças. Dificilmente você cruzou com ela lá." "Tenho a sensação de que a conheço", disse Dona Glória, esforçando a memória com angústia. Celebraram juntos, trocaram presentes e deram uns mimos a Lisa também. À meia-noite, receberam o Natal com muita alegria. Na manhã seguinte, Dona Tânia preparava o café da manhã para os hóspedes. Dona Glória, que havia acabado de acordar, saiu até ela, fechou a porta atrás de si e disse em voz baixa: "É que eu estava certa." "Sobre o quê?" Olhou para ela sorrindo Dona Tânia. "Sobre o quê, não? Sobre quem?" Abaixando a voz ainda mais, disse Dona Glória: "Sobre Lisa. Eu nunca a vi antes, mas a reconheci. Lembrei de tudo." "Acho que você bebeu pouco ontem à noite", brincou Dona Tânia. "E está falando bobagem. Nunca viu, mas reconheceu." "Como assim?" Dona Glória fechou ainda mais a porta da cozinha e se sentou à mesa. "Senta", disse ela seriamente para a amiga. "Escuta o que vou te contar." Dona Tânia jamais poderia ter imaginado que um dia ouviria algo assim. Não era apenas uma história, era parte de um segredo que dizia respeito à sua protegida Lisa. Dona Glória contou que quase 18 anos atrás, ela e o marido haviam se mudado para uma cidade do interior, onde logo conseguiu emprego como parteira numa maternidade, sua especialidade. Que logo no primeiro plantão levou uma advertência severa, pois havia cometido uma falha imperdoável, quase um crime. Dona Glória explicou que seu primeiro plantão durou da noite até a manhã seguinte. Aquela noite foi tranquila. Houve um parto simples, durante o qual ela ajudou o médico. Mais tarde fez uma ronda calma pelas enfermarias e de manhã se preparava para distribuir termômetros e verificar as puérperas. Estava preenchendo os últimos documentos quando uma moça jovem se aproximou e pediu que Dona Glória lhe devolvesse suas roupas. "Não posso", objetou severamente a parteira. "Não tenho nenhuma ordem de que alguém deva deixar a maternidade durante o meu plantão." "Por favor", implorou a jovem, olhando para ela com aqueles enormes olhos castanhos emoldurados por cílios escuros. "Estou bem. Me trouxeram ontem com uma dor aguda, mas já passou." "Que bom", disse Dona Glória.
Daqui a algumas horas tem visita médica, e aí com certeza o médico vai te dar alta. Sem a autorização dele não posso te deixar ir. Mas entenda, disse a moça com lágrimas na voz. Eu preciso estar em casa antes de amanhecer. Minha mãe está convicta de que estou em casa, na cama. Cedo ela vai voltar do plantão noturno e vai ver que não estou lá, e minha mãe tem o coração doente. Ela pode simplesmente morrer. Dona Glória interrogou a bela moça à exaustão, e ela confessou que na noite anterior havia passado muito mal, com muita dor de barriga. Ela mesma chamou a ambulância. O médico do socorro, por alguma razão, achou que era problema ginecológico e a trouxe para a ginecologia. Como lá não havia vagas, a levaram direto para o andar das parturientes. Se minha mãe descobrir que estive numa maternidade, ela não vai sobreviver, disse a bela, enxugando as lágrimas. Minha mãe é tão imaginativa, vai logo pensar em algo ruim e ela não pode se estressar. Me solta. Dona Glória não poderia imaginar que aquela paciente jovem e bonita, de olhos luminosos e enormes, estava lhe mentindo. Decidiu que a saúde da mãe era mais importante do que uma repreensão do médico-chefe por entregar a roupa da paciente sem autorização. Dona Glória levou rapidamente a moça até o depósito, onde ficavam os armários com os pertences pessoais das pacientes, e entregou um saco com as roupas. A moça se trocou depressa e foi embora. Algumas horas depois, durante a visita médica, descobriu-se que ela era uma parturiente que 2 dias antes, com 1 mês de antecedência do prazo, havia dado à luz uma menina muito frágil e que havia fugido da maternidade deixando a filha recém-nascida para trás. Dona Tânia, que ouvia o relato de Dona Glória, não conseguia entender por que a amiga estava relembrando acontecimentos de quase 20 anos atrás. Estava prestes a perguntar quando Dona Glória explicou por conta própria. Sua Lisa é a cara daquela jovenzinha bonita que fugiu da maternidade. É uma cópia perfeita. A estatura, o corpo, o rosto, aqueles olhões. Dona Tânia se deixou cair numa cadeira. Era a primeira vez que ouvia algum detalhe sobre a vida de Lisa e de sua mãe. Me conta tudo o que você sabe sobre aquela moça, pediu a amiga. Dona Glória contou que, quando o médico entrou na enfermaria, onde estava a moça que havia fugido, encontrou apenas o roupão hospitalar e os chinelos dela, e franziu a testa. Onde está a paciente? Olhou severamente para Dona Glória, o médico. Ela, tropeçando nas palavras, começou a explicar o que havia acontecido. O médico mandou imediatamente Dona Glória ir ao endereço que a paciente havia deixado e não voltar à maternidade sem ela, esclarecendo que a moça havia deixado lá a própria filha recém-nascida. Foi um golpe verdadeiro para a parteira crédula. Ela saiu correndo imediatamente para o endereço que a jovem havia informado ao ser admitida. Mas o endereço era falso. Ficou comprovado que ninguém com aquele nome morava ali. Lá, havia 40 anos, vivia um casal de idosos solitários. Só ao voltar à maternidade, Dona Glória soube que a moça havia sido trazida da rua, onde havia entrado em trabalho de parto prematuro. Suas colegas logo concluíram que a jovem mãe havia planejado tudo com antecedência. Ao ser levada para a maternidade, já tinha decidido abandonar a filha. Para não ser identificada nem procurada, havia inventado um nome e um endereço falsos. A história da mãe com coração doente também era mentira. Ninguém sabia onde procurar a mãe. Toda a atenção dos médicos se voltou para a menina abandonada. Quando Lisa nasceu, os médicos quase que por unanimidade acreditavam que as chances de ela sobreviver eram mínimas. O nome da menina foi dado quando já tinha 3 meses e era transferida da maternidade para o abrigo de bebês. Chamaram-na Lisa, em homenagem à médica que, com esforços incríveis, conseguiu salvar a pequena abandonada e frágil. E o sobrenome foi dado sem hesitar, Silva. A primeira coisa que veio à cabeça quando foi preciso preencher os documentos na alta. Terminando o relato, Dona Glória olhou significativamente para a amiga e disse: "Foi o episódio mais desagradável e imperdoável de toda a minha carreira. Ainda me envergonha até hoje.
Nunca me esqueci daquela mulher e, quando vi sua Lisa, soube com certeza que já a havia visto. Só que se passaram muitos anos, não me lembrei logo daquele episódio. Mas agora não tenho nenhuma dúvida de que foi ela quem foi abandonada naquela maternidade. E até o nome bate. E sobre a mãe, nunca souberam nada mais? Perguntou Dona Tânia com uma frágil esperança. Muito pouco, mas souberam alguma coisa, disse Dona Glória. Nosso médico-chefe foi à polícia na época. Pediu ajuda nas buscas. A polícia trabalhou bem. Publicaram a foto da mãe no jornal local e na televisão, mas sem mencionar que ela havia abandonado a criança. Simplesmente disseram que havia sumido e estava sendo procurada. Dona Tânia prendeu a respiração. Pareceu a ela que a amiga estava prestes a revelar o nome dos pais de Lisa, mas ela a decepcionou. Contou que logo depois uma senhora de quase 90 anos foi à polícia. Ela falava de maneira confusa e atrapalhada, e bem naquele dia havia ocorrido um crime grave na cidade e toda a polícia estava em busca do criminoso. O telefone do atendente não parava de tocar, e por isso o policial mandou a velhinha para a maternidade, achando que os médicos teriam mais tempo e paciência para ouvi-la. Dona Glória estava justamente entrando no hospital quando a velha senhora apareceu ao seu lado. Enquanto segurava a porta para ajudá-la a entrar, descobriu que a avó havia vindo contar sobre a moça cuja foto havia visto no jornal. Dona Glória a levou imediatamente para uma salinha e a escutou. A senhora idosa contou que a moça da foto se chamava Vera, mas que elas nunca haviam se falado diretamente. Porém, havia conversado algumas vezes com a mãe de Vera, Dona Rosa Romão. Elas eram vizinhas. A mulher com a filha havia alugado uma casinha pequena na periferia da cidade do interior, vizinha à casa da velhinha. Havia cerca de um mês. A avó disse que havia mais ou menos 1 ou 2 dias antes de o anúncio sair no jornal, a moça e a mãe dela haviam sumido. Era tudo o que a velhinha sabia. Na maternidade concluíram então que a jovem mãe e a avó da menina haviam fugido juntas da cidade. A polícia nunca conseguiu descobrir onde estavam essas pessoas. Dona Tânia ouviu atentamente o relato da amiga, mas percebeu que não havia aprendido nada de concreto. Decidiu que não contaria a Lisa o que havia ouvido, para não perturbá-la à toa. Se a polícia não conseguiu encontrar as pessoas cujos nomes conhecia, Lisa provavelmente tampouco conseguiria. No verão, Lisa ingressou na faculdade e foi morar na República Estudantil. Tudo se repetiu como no orfanato. Havia muita atenção da parte masculina e não menos resmungo invejoso e brigas da parte feminina. Ela se sentia oprimida pela atenção excessiva dos rapazes e pela hostilidade evidente das estudantes, mas jamais cogitou se justificar, explicar-se ou discutir. Engolia as ofensas em silêncio e, como havia feito no orfanato, queria sempre se esconder em algum lugar longe de todos. Por isso, quando um rapaz do último período de sua faculdade começou a cortejá-la com muito afinco, ela acabou concordando em se casar com ele. Lisa se mudou para o apartamento de 3 quartos de Rodrigo, herdado de seus pais. Lá se sentia bem mais tranquila. Ninguém assobiava maliciosamente atrás dela, nem lançava olhares tortos. Porém, bem depressa, Lisa percebeu que ela e o marido eram pessoas muito diferentes. Lisa tinha agora 34 anos. Já havia 15 anos que era casada com Rodrigo. A jovem mulher havia mudado pouco desde que deixara o orfanato. O sentimento de solidão e de não ser necessária a ninguém nunca havia desaparecido. Esse sentimento gerava nela medo, insegurança e decepção consigo mesma. Com o tempo, aprendeu a esconder de todos seus pensamentos, sentimentos e angústias reais. Ela era ela mesma, apenas com a família de Dona Tânia. Mas desde que Dona Tânia e o marido seu Beto haviam falecido, Lisa se sentia desesperadamente sozinha. Ninguém a compreendia, ninguém a apoiava, ninguém a amava de verdade. E embora para quem estava de fora parecesse que as coisas iam bem para ela, Lisa mesma sabia que não era assim. Era uma excelente profissional. Seus alunos conquistavam prêmios em Olimpíadas constantemente. E havia 5 anos havia sido convidada para lecionar informática na faculdade.
Parecia que a vida pessoal também havia dado certo. O marido, Rodrigo, de 40 anos, era diretor de uma pequena concessionária de veículos pertencente a uma rede de um conhecido fabricante estrangeiro de automóveis. É verdade que o casal ainda não tinha filhos, mas fora isso, a vida parecia ter dado certo. Terminando a última aula na faculdade, Lisa voltava para casa sem pressa. Chegou sem chamar atenção ao seu edifício, entrou no hall, cumprimentou com um sorriso o porteiro, preparando-se para passar, mas ele a chamou. "Lisa, tenho uma coisa aqui para a senhora", disse o porteiro com um sorriso, girando nas mãos um envelope vermelho. "E o que seria?", perguntou ela. "Um motoboy veio trazer uma carta registrada para a senhora", explicou o homem, estendendo o envelope. "Aí eu assinei o recibo. Tome." Nas mãos de Lisa havia um envelope grosso e bonito. Pelo endereço do remetente, entendeu que havia sido enviado de um cartório. Abriu o envelope e retirou uma carta impressa em papel timbrado. Estava escrito que um certo Bernardo Romão havia lhe legado um imóvel. O tabelião convidava Lisa para comparecer ao cartório com o documento de identidade nos próximos dias para assinar a petição de aceite da herança ou renunciar a ela. Havia uma observação no final dizendo que em uma semana expirava o prazo para a assinatura da petição. Se a herdeira o perdesse, teria que recorrer à justiça para reivindicar a herança. Por mais que tentasse lembrar quem era aquela pessoa, a memória não lhe dizia nada. Decidiu ir ao cartório no dia seguinte. Talvez pelo endereço do imóvel herdado, conseguisse descobrir quem lhe havia deixado aquela propriedade. Por ora, decidiu não dizer nada ao marido. Lisa estava quase convicta de que era um equívoco absurdo. Afinal, não tinha parentes nem amigos próximos que pudessem lhe deixar algo em herança. À noite, Rodrigo chegou do trabalho. Tomou banho e foi à cozinha onde a esposa preparava o jantar. "Que cansativo hoje", queixou-se o homem com desânimo. "Se não precisar da minha ajuda, vou descansar um pouco." "Claro", sorriu Lisa. "Descanse, quando o jantar estiver pronto, te chamo." Ela via que o marido estava sem humor. Nos últimos tempos isso acontecia com cada vez mais frequência. O casal nunca brigava, mas Lisa sentia que estavam se afastando cada vez mais. Isso não a abalava profundamente. Ela nunca havia amado Rodrigo. Havia se casado com ele achando que com ele viria a tranquilidade e a estabilidade. Conseguiu as duas coisas, mas descobriu que não era suficiente para a felicidade. Lisa já havia entendido há muito tempo que nem todos têm o destino de ser felizes. Ela se incluía entre as pessoas que, por alguma razão, não devem contar com a benevolência do destino, devendo se contentar apenas com o que ele lhes oferece. Havia se conformado com isso e aceitava a vida como ela era. Estava convicta de que não estava em seu poder mudar nada. Agora também sentiu o descontentamento não expresso do marido, mas não lhe perguntou nada. Ouviu-o ligar a televisão e sentar para assistir a um programa. A televisão trovejava enquanto Rodrigo, sentado diante da tela fingindo assistir ao programa, torturava-se tentando imaginar como conseguiria ir à festa da empresa sem a esposa. A reflexão foi interrompida por um telefonema. Era a sua namorada Ritinha, que havia chegado ao escritório dele 7 meses antes para cobrir a licença maternidade da secretária. "Rodrigo", ouviu o homem no aparelho, a voz jovem e dengosa. "Fui hoje à loja escolher um vestido para a festa da empresa e a vendedora me disse que o ideal seria eu saber como você vai estar vestido. É para a gente combinar no visual. O que você vai usar?" O homem aumentou o volume da televisão. Foi para a varanda, fechou a porta atrás de si e respondeu à amante. "Ritinha, não precisava ligar. Vou de smoking preto e camisa branca. Você sabe que toda a diretoria sempre se veste assim nas festas." "Ótimo", animou-se Ritinha. "Eu escolhi um vestido longo para a noite. É azul e vai combinar muito com o seu smoking preto." Rodrigo sentiu que começava a se irritar. Não ligava para o que Rita ia vestir. Mas nesses papos inúteis ela estava toda contida. Era capaz de debater com seriedade sobre detalhes completamente sem importância
e deixar passar o essencial. Rodrigo sentiu uma vontade de trazer sua leviana amada de volta à realidade. "Você está comemorando cedo, Ritinha", disse ele à moça, controlando a irritação. "Minha esposa pretende ir à festa e eu ainda não pensei em como dissuadi-la." "Ah, é assim", irritou-se a moça. "Então saiba que, se você não estiver sozinho, eu também encontro com quem ir." Para não irritar ainda mais a amada e não se irritar também, Rodrigo desligou o telefone e o deixou desligado. Havia uma semana, Rodrigo havia comunicado a Lisa que em breve haveria uma festa na empresa. Lisa nunca ia a eventos desse tipo. O homem estava 100% certo de que a esposa recusaria desta vez também. Mas, para a surpresa dele, ela manifestou o desejo de ver com quem seu marido trabalhava e como eles comemoravam. Isso o surpreendeu. Ele tinha planos completamente diferentes para a noite da festa. A presença da esposa arruinaria esses planos. Afinal, se ela fosse, Ritinha não poderia ficar do lado dele a noite toda. No melhor dos casos, conseguiria convidá-la para 2 danças, pois, caso contrário, a esposa suspeitaria de algo. Rodrigo achou que ainda era cedo para comunicar a Lisa que o divórcio era uma questão de tempo. Entendia perfeitamente que Lisa lhe conferia uma imagem positiva, inteligente, bonita, refinada, dona de modos requintados. Quando aparecia com ela em sociedade, os olhares dos presentes inevitavelmente se voltavam para eles. Os homens se aproximavam para apertar a mão de Rodrigo, mas ele sabia muito bem que todos queriam trocar algumas palavras com sua esposa inteligente, fazer-lhe um elogio, expressar admiração. Isso o lisonjeava e às vezes o ajudava a resolver certas questões de trabalho. Bastava, na presença da esposa, mencionar algum problema simples a alguém da direção para que este fosse resolvido imediatamente. Rodrigo sabia que sua esposa possuía um charme incrível, que fazia os homens atenderem prontamente a todos os seus pedidos e desejos, ou aos pedidos do marido. O problema é que a própria Lisa não percebia isso. E quando Rodrigo tentava explicar que ela possuía possibilidades que outras mulheres só podiam sonhar, Lisa discordava e ficava irritada. Ela tinha uma opinião muito baixa de si mesma, resquício da infância. Rodrigo entendia que Ritinha não chegava nem perto de Lisa, que havia se revelado uma pessoa de refinamento natural, embora na prática fosse uma pobre criança abandonada e criada num orfanato. Mas Ritinha ria de forma tão contagiante, era tão espontânea, amava tanto Rodrigo e o admirava tanto, sua inteligência, suas possibilidades, sua generosidade. A esposa, ao contrário de Rita, não tinha uma opinião tão elevada sobre suas capacidades e sua singularidade. Isso irritava Rodrigo. Ele achava que Lisa o subestimava. Ela repetia constantemente ao marido que uma pessoa, especialmente um gestor, precisa se desenvolver continuamente, aprender, conhecer coisas novas. Mas a Rodrigo isso não interessava em nada. Ele havia largado a informática logo após a faculdade, porque nessa área tudo muda rapidamente e é difícil acompanhar os novos conhecimentos. No dia seguinte, no intervalo entre as aulas, Lisa foi ao cartório, onde soube que havia herdado uma casa grande, embora muito velha e de madeira, numa propriedade histórica no interior do estado. Quando perguntou ao tabelião quem havia lhe deixado a casa, ele respondeu: "Vai receber sua cópia do testamento agora, está tudo escrito lá." Mas, pelo que entendi, o imóvel foi deixado a você por um parente consanguíneo que tem certeza de que você não sabe de sua existência. Pode ser, admitiu Lisa, espantada. É que sou criada de orfanato e não conheço nenhuma pessoa da minha família. O tabelião olhou com curiosidade e compaixão para a jovem mulher e de repente propôs: "Quer que eu entre em contato com o tabelião daquela região? Tenho um conhecido lá. Vou tentar descobrir alguma coisa sobre seus parentes com a ajuda deles." Lisa olhou para o homem com muita dúvida e respondeu com um sorriso melancólico: "Vale a pena. Se a pessoa que me deixou a herança sabia que eu era sua parente, mas nunca apareceu na minha vida,
Isso quer dizer que eu não era necessária à minha família. Não vale a pena incomodar meus parentes agora, se eles existem. Já me acostumei a estar completamente sozinha no mundo. Depois de breve reflexão, disse que não estava pronta para assinar imediatamente a petição de aceite da herança. Decidiu consultar o marido, prometeu que voltaria ao cartório no dia seguinte e comunicaria sua decisão. Pense bem em tudo, aconselhou o tabelião. Talvez, no fim da vida, o parente tenha se arrependido de tê-la ignorado por tantos anos. E quem sabe, além das velhas paredes, a casa guarde algo de valor? Em todo caso, você pode vender a casa se não precisar dela, ou simplesmente ir lá nas férias. Pense nisso. Lisa foi tocada pela participação sincera do jovem e sério tabelião. Havia muito poucas pessoas em sua vida que se preocupavam com ela e lhe davam conselhos sábios. Ele lhe lembrou de alguma forma a família de Dona Tânia. O mesmo interesse nos olhos, a mesma participação sincera, a mesma compaixão com seu destino difícil. Mas Lisa realmente não fazia ideia do que faria com aquela casa. Precisava de um conselho e esperava que seu prático marido pudesse raciocinar com clareza sobre se eles precisavam daquela herança. Quando à noite ela mostrou a Rodrigo a carta e lhe contou sobre a visita ao cartório, os olhos dele se acenderam de curiosidade e alegria. "Lisa, que pergunta é essa?" exclamou Rodrigo entusiasmado. "Claro que você deve aceitar a herança. Mesmo que essa casa valha bem pouco, pegamos o que derem por ela." Na nossa época não se pode dar ao luxo de jogar fora presentes do destino. "Mas fica tão longe de nós", lembrou Lisa ao marido. "São pelo menos um dia inteiro de viagem até lá." "Não há nada de grave", tranquilizou-a o marido. "Você vai ao cartório amanhã mesmo e assina a petição. E em uma semana já terá o documento em mãos provando que é dona da casa. Precisa ir lá logo, porque senão a molecada local vai achar que a casa está abandonada e vai invadir, destruir tudo até os alicerces." Após uma conversa breve, Rodrigo convenceu definitivamente Lisa de que era preciso o quanto antes aceitar a herança e ir conhecer os vizinhos, ver que casa o velhinho havia deixado. Lisa decidiu que assim faria. No trabalho, havia acumulado mais de 2 semanas de dias de folga. Esse tempo seria mais do que suficiente para resolver todas as formalidades no cartório e visitar a propriedade. Em algum lugar lá no fundo do coração, um pensamento se movia. Talvez lá ela descobrisse algo não apenas sobre o velhinho que lhe havia deixado a casa, mas também sobre sua mãe e seu pai. Queria muito isso e tinha muito medo. E se eles dissessem abertamente que ela havia sido uma criança indesejada e que agora tampouco se importavam com ela? Rodrigo, por sua vez, vibrava. Não precisou inventar nada para dissuadir Lisa de participar da festa da empresa. Bem a tempo, a esposa receberia os documentos no cartório e poderia ir ao interior. Tudo se resolveu por si só, da melhor forma possível para ele. A esposa estaria longe e Ritinha ficaria satisfeita. A velha casa do interior não interessava a Rodrigo em nada. Tinha certeza de que era uma ruína antiga, na qual seria preciso investir tanto para colocar em ordem que era melhor nem começar reforma nenhuma. Tudo o que precisava era que a esposa não estivesse na festa da empresa. Alguns dias depois, Lisa pediu folga no trabalho, pegou os documentos do cartório e embarcou numa viagem longa até o interior. De lá, precisaria pegar outro ônibus ou táxi até a cidade do interior onde a aguardava a herança. Rodrigo se despediu carinhosamente da esposa. Faltavam ainda 3 dias para a festa da empresa. O homem ficou feliz com a forma como tudo havia se encaixado para ele. A esposa estaria fora, portanto, poderia passar o tempo com Ritinha. Já havia planejado o programa de atividades conjuntas. Decidiu que convidaria Ritinha para sua casa antes mesmo da festa. Depois a levaria a bons restaurantes algumas vezes. Enfim, descansaria com ela de coração. Rita não era Lisa, que frequentemente fazia perguntas inconvenientes e esperava do marido conquistas extraordinárias, dizendo que ele era capaz de mais. Ritinha estava completamente satisfeita com Rodrigo do jeito que era. A única expectativa dela era que ele satisfizesse todos os seus caprichos e desejos.
E como esses caprichos custavam 1/3 de cada salário mensal de Rodrigo, ele estava satisfeito com tudo. Enquanto Rodrigo se entregava relaxado aos sonhos, Lisa viajava. Na manhã seguinte, após uma longa viagem, chegou ao terminal rodoviário, de onde pegaria condução para a cidade do interior de Romãozinho, onde a esperava a herança. Lisa estava sentada num banco no terminal rodoviário e escutava com atenção os anúncios, com medo de perder quando chamassem seu ônibus. À sua frente, num banco igual, estava sentada uma senhora idosa corpulenta que lhe lembrou Dona Tânia. Sem perceber, mergulhou na lembrança de Dona Tânia, a pessoa mais bondosa que havia encontrado em sua vida. Aos poucos, os pensamentos saltaram para o marido. Ela havia visto como Rodrigo ficara feliz quando se preparava para ir ao interior. Lisa entendia que o que o alegrava não era tanto a herança, mas o fato de que por alguns dias ele se tornaria completamente livre. Só que não conseguia entender para que o marido queria liberdade. Afinal, ela nunca o havia restringido em nada. Um pensamento traiçoeiro se insinuou. Será que Rodrigo estava escondendo algo dela? Algo que ela não devia de jeito nenhum saber. Mas Lisa afastou com determinação esses pensamentos. Decidiu que todo ser humano tem direito a um segredo e Rodrigo também. A única coisa que não queria era que o marido tivesse uma amante. Lisa entendia que Rodrigo poderia se envolver seriamente com alguém e não pretendia segurá-lo perto de si nem criar escândalos. Era simplesmente a favor de uma relação honesta e queria que, nesse caso, o marido confessasse por conta própria que havia se apaixonado por outra, em vez de fingir que estava tudo bem na família. Lisa levantou os olhos e viu que a senhora sentada à sua frente, tão parecida com Dona Tânia, a olhava atentamente. Desviou o olhar e, de repente, ouviu sua voz. Você não precisa ficar pensando que a vida foi injusta com você e que nunca vai ser feliz. Lisa olhou surpresa para a desconhecida. Como ela poderia saber o que estava pensando? E ela disse de repente, quer que eu lhe diga o que te espera no futuro? Lisa sorriu e acenou com a cabeça. A senhora idosa deu uma palmadinha no banco ao lado de si, convidando Lisa a se aproximar. A jovem rapidamente foi sentar ao lado dela e se preparou para ouvir. Nunca havia visto adivinhas ou videntes e achou que essa era uma delas. Daqui a 1 ano você vai se casar com um homem muito bom, disse a mulher com segurança. Esse sim será o seu homem, seu par verdadeiro, e o marido com quem você vive agora não combina nada com você. Lisa ficou pasma com o que ouviu, e a profetisa, que não se parecia nem um pouco com feiticeira ou adivinha, continuou com calma. Você vai ter 2 filhinhos bons, e depois... Aqui a senhora idosa fez uma pausa e disse, não vou contar que felicidade te espera mais adiante, mas guarda bem o que você precisa fazer agora. Quando chegar na sua casa, faça uma reforma. Comece pelos papéis de parede. Só que não tenha pressa em jogar fora o que você encontrar na velha casa. Examine tudo com atenção. A mulher parou no meio da frase e colocou o dedo nos lábios. Ai, o meu ônibus foi chamado, percebeu ela. Agarrou a bolsa e correu para a plataforma de embarque. Lisa ficou olhando admirada para ela, sem saber se acreditar ou não nas suas palavras, mas depois daquela conversa breve, o coração ficou, por alguma razão, leve e alegre. Ficou pensando no motivo. Se era porque a mulher havia lhe predito coisas agradáveis, ou se era porque teve a impressão de ter conversado com a própria Dona Tânia. Mas, de qualquer forma, procurou guardar tudo o que a vidente lhe dissera, embora as palavras sobre os papéis de parede a tivessem surpreendido. O que de interessante poderia ser encontrado numa velha casa abandonada durante uma reforma. E Lisa começou a se surpreender logo que o ônibus a levou até a cidade do interior de Romãozinho. Já na chegada ficou claro que era um lugar bastante grande para o interior. Em torno das casas sólidas havia muito espaço, jardins, hortas grandes, ruas mais largas do que o habitual para uma cidade daquele porte. Notou também 2 construções marcantes,
as torres altas e fechadas de uma igrejinha e um casarão de 2 andares em madeira, com uma varanda toda trabalhada em entalhe. Pensou que precisaria entrar na igrejinha para acender velas e que, quando tivesse tempo, passaria até o casarão para contemplar melhor aquela construção incrível. Quando o ônibus parou, junto com Lisa desceram algumas pessoas. Ela logo perguntou o endereço de sua casa às pessoas ao redor, e elas apontaram justamente para aquele grande casarão com a varanda entalhada que havia lhe chamado tanto a atenção. Logo estava diante da cerca daquela casa. Ao vê-la, saíram de um portão vizinho um casal de idosos que se dirigiram até Lisa. "A senhora não seria Elizabeth?" perguntou o velhinho, semicerrando os olhos com dificuldade de enxergar. "Sou sim, como o senhor adivinhou?" surpreendeu-se a jovem. "O Bernardo nos avisou que você viria", disse o velhinho, e a velhinha explicou. "É o antigo dono, Deus o tenha. Ele, antes de morrer, nos disse que havia deixado a casa para você. Disse que você devia guardá-la, não vender. Que é seu ninho familiar." Lisa esboçou um sorriso amargo. "Seu Bernardo foi longe demais", disse ela com ressentimento. "Não tenho parente, família, ninho familiar nenhum. Sou órfã." "Não fique com raiva dele", pediu com pena a velhinha. "A senhora não sabe o quanto ele sofreu. Ele e sua avó procuraram a senhora até os últimos dias, mas a senhora tinha sumido como se tivesse caído n'água. A avó morreu há uns 10 anos e o Bernardo se foi faz uns meses. Foi justamente quando a encontrou. Imediatamente fez o testamento em nome dela, e depois disso já começou a definhar. Em 2 meses o homem foi embora. E que homem robusto ele era! Um gigante." Lisa entendeu que aqueles velhinhos podiam contar muita coisa interessante sobre sua família, mas estava muito cansada da viagem. E ainda precisava se instalar e ver a casa. Disse que naquele dia estaria ocupada, mas que no dia seguinte, se os velhinhos pudessem lhe dar um tempinho, ficaria feliz em escutá-los. Os vizinhos foram sem pressa para casa. Lisa abriu o portão, se aproximou da casa e começou a observá-la com admiração. Era uma bela construção de 2 andares em madeira. Sobre o segundo andar se erguia uma varanda ampla toda trabalhada em entalhe. Era uma casa incrivelmente bonita, quase de conto de fadas. Por dentro tudo era igualmente bonito e incomum. Havia a sensação de que a casa era habitada. Mas Lisa sentiu imediatamente que não conseguiria passar a noite ali. Não era nada supersticiosa, mas parecia a ela que entre as paredes daquela casa se sentia com bastante clareza a presença do velhinho que a havia deixado em herança. Algo pesado e opressivo ela percebia naquela casa espaçosa, bonita e clara com suas grandes janelas. Decidiu que agora faria um tour pela casa e depois pediria pousada para os bondosos vizinhos. Foi o que fez. Após algumas horas percorrendo todos os cômodos e dependências da casa e examinando tudo com atenção, bateu à porta dos vizinhos. Estes a receberam com hospitalidade, dizendo que a casa deles era grande e haveria lugar para dormir para todos. E ao chá da tarde, a conversa recaiu sobre o próprio Bernardo, que havia deixado a casa para Lisa. O velhinho vizinho, que pediu para ser chamado de vovô Neco, começou seu relato de longe. Contou à convidada que a cidade do interior de Romãozinho havia surgido há quase 2 séculos. Seu nome veio de um barão Romão, que havia sido gravemente ferido numa batalha e veio ali se recuperar. Naquele tempo, havia umas poucas casas de lavradores no local, mas o jovem barão se apaixonou pela filha de um fazendeiro das redondezas e resolveu se casar. Em 1 ano, construiu para sua futura família aquele casarão, o mesmo que agora pertencia a Lisa. Depois que o casarão ficou pronto, o jovem barão mandou construir também uma igreja, e depois a cidade começou a crescer rapidamente. O barão Romão era um dono astuto, inteligente, corajoso e responsável. Construiu uma escola, fundou um posto de saúde. Os moradores de Romãozinho viviam bem. Quase todos tinham uma boa propriedade, e os mais pobres trabalhavam na fazenda do barão. Este tinha famosas cocheiras, gado bovino,
vários apiários e grandes campos. Em Romãozinho sempre se respeitou as pessoas fortes e trabalhadoras. A maioria era assim. E os preguiçosos e bêbados eram tão mal vistos que não ficavam por muito tempo. As guerras e os tempos difíceis, os moradores de Romãozinho sobreviveram a tudo. E por mais difícil que fosse, ninguém nunca traiu os descendentes daquele barão Romão. Foi por isso que o casarão se preservou, porque sempre houve pessoas morando nele. Pela tradição estabelecida, na casa sempre ficava a família do filho mais velho. Os outros filhos podiam se mudar para onde quisessem. O filho mais velho cuidava dos pais e preservava o ninho familiar. Nas grandes festas, todos os descendentes dos Romão se reuniam. Com frequência chegavam 60, 80 pessoas ao mesmo tempo, entre hóspedes e moradores da casa. Todos eles amavam muito aquele lugar e o consideravam lar, embora alguns tivessem estado lá apenas algumas vezes na vida. Mas todos sabiam que lá seriam sempre bem-vindos, sempre receberiam e seriam ajudados. Em resumo, concluiu o vovô Neco, essa família sempre foi um exemplo para toda a cidade, de como se deve viver e como se deve tratar uns aos outros, especialmente os parentes. Pelo ar malicioso do velho, Lisa entendeu que ele havia chegado finalmente à época que mais lhe interessava. Estava ansiosa para ouvir sobre quem lhe havia deixado a casa. Seu avô, Bernardo Romão, nasceu 78 anos atrás, e quando completou 38 anos, essa casa passou aos seus cuidados. Seus pais na época já não eram jovens, estavam doentes. Foi aí que ele se tornou o chefe da casa. O vizinho contou que o avô de Lisa era um conhecido criador de cavalos e de cães de caça. Tinha relações com artistas e atores famosos, com altos funcionários. Com frequência, alguns deles eram hóspedes em sua propriedade. E, em geral, a família era muito interessante, culta, inteligente. A esposa, Dona Rosa, era médica de profissão, mas passou toda a vida na cidade do interior, nunca trabalhou formalmente, porém tratava os moradores e nunca cobrava deles. O vovô Neco também contou que o casal tinha uma filha, Vera, uma jovem bonita, de cabelos loiros e olhos castanhos enormes. Ela foi para a capital e ingressou, assim como a mãe, na faculdade de medicina. Mas sua beleza lhe pregou uma peça cruel. Vera ficou tonta com tantos admiradores que apareceram. Havia de tudo: estudantes, rapazes da balada e até homens maduros e sérios com quem se cruzava no transporte ou em restaurantes, dos quais ela se revelou uma grande apreciadora. Bernardo e a esposa ficaram muito preocupados com a filha naquela época, disse o vovô Neco. Nunca havia tido mulheres levanas na família dos Romão. Tinham muito medo de que a filha se perdesse. E apenas 3 meses depois de ela ingressar na faculdade, a levaram de volta para casa. E na primavera ficou evidente que dali a alguns meses Vera teria um filho. Bernardo ficou furioso. Naquela época todos levaram a filha e a mãe. O marido culpava a esposa por não ter vigiado a filha, por não tê-la ensinado modéstia e discernimento. Afinal, Vera nem sabia sequer de quem havia engravidado. Espera, interrompeu o vovô Neco Lisa. Algo não fecha. O senhor diz que a família dos Romão sempre foi tão correta, unida, culta. Como aconteceu que não explicaram a Vera coisas tão básicas, a ponto de ela nem saber quem era o pai da criança? É justamente isso que o Bernardo mesmo repetia, admitiu o vovô Neco. E quando tentávamos consolá-lo dizendo que na vida acontece de tudo, ele nos repetia: não, esse não é o caso. Aqui é mais correto dizer que em toda a família há uma ovelha negra. Ele pensava muito mal da filha e não conseguia nem olhar para ela. O vovô cansou de contar, e quem tomou a palavra foi sua esposa, que havia ficado em silêncio até então, a avó Catarina. Ai, e depois começou o horror, suspirou a velhinha. Quando a barriga de Vera ficou grande demais para esconder, Bernardo não aguentava mais ver aquilo. Disse à esposa que levasse a filha para longe dos seus olhos e que quando ela desse à luz, as 3 voltassem juntas. Elas se arrumaram e foram embora. Dona Rosa sussurrou para a avó Catarina que iriam a alguma cidade do interior
onde houvesse uma maternidade e alugariam uma casinha até chegar a hora de Vera dar à luz. E se o dinheiro desse, talvez fossem para a capital, onde as maternidades costumam ser melhores. Vencido o verão, a cidade inteira já sabia do caso de Vera. As pessoas tinham muita pena de Bernardo, e ele muito sofria e esperava que finalmente lhe trouxessem o neto. A criança não tinha culpa de ter nascido com uma mãe tão irresponsável, mas no final do verão voltou para casa apenas a esposa, irreconhecível, magra, toda enegrecida pelo sofrimento. Ela confessou ao marido que Vera a havia enganado. Certo dia saiu para passear e simplesmente sumiu. No terceiro dia, lhe trouxeram um bilhete. Nele, Vera escrevia que estava esperando a mãe numa cidade vizinha, porque estava se sentindo mal e não pretendia dar à luz naquela roça. Escreveu o endereço do apartamento onde estava hospedada. A mãe saiu correndo e foi até a cidade vizinha. Mas Vera já não estava mais grávida. Dona Rosa ficou muito tempo convencendo a filha a confessar o que havia feito com a criança. Vera ficou calada a princípio, mas depois, vendo o quanto a mãe estava sofrendo, confessou que havia dado à luz e, para se livrar da criança, entregado o bebê a ciganos, embora mais tarde a polícia não encontrasse nenhum rastro deles nas redondezas. A mãe foi correndo à polícia, mas lá não conseguiram ajudá-la. Foi depois disso que voltou para o marido, enquanto Vera não quis voltar com ela e foi para a casa de uma amiga. Agora Lisa sabia quase tudo. Só não sabia onde poderia estar sua mãe agora. Mas isso não importava tanto. Sentia do fundo do coração pena de seus avós, mas da mãe nem um pouco. De jeito nenhum conseguia entender Vera. Por que não havia contado à família que havia deixado a criança na maternidade? Afinal, então, o avô e a avó a teriam buscado, mas em vez disso a mãe inventou uns ciganos. Compreender e perdoar a mãe, Lisa não conseguia de jeito nenhum. Na manhã seguinte, mal o sol nasceu, voltou para sua casa e pensou que ali não havia muito o que reformar, mas renovar os papéis de parede, que já tinham pelo menos 5 a 7 anos, acabou decidindo fazer. Além disso, as palavras da vidente da rodoviária não saíam de sua cabeça. Não foi à toa que aquela senhora idosa e séria havia mencionado os papéis de parede. Lisa já havia arrancado os papéis da metade dos cômodos. Estava cansada e decidiu que terminaria aquele cômodo e iria descansar, tomar um chazinho. Mas foi justamente naquele momento que mais uma folha se soltou e de uma pequena cavidade na parede caiu no chão um embrulho enrolado em tecido. Desdobrou o conteúdo e viu 3 retratos sem moldura, pintados a óleo. O que mais a impressionou foi o que aqueles retratos revelavam. Era evidente que as obras pertenciam a pincéis de diferentes artistas de diferentes épocas. Eram retratos de diferentes mulheres, em trajes de diferentes períodos, mas todas elas eram surpreendentemente parecidas entre si. O parentesco era inconfundível. Mas o que mais impressionou Lisa foi que ela era muito parecida com todas essas beldades. No quadro mais antigo, ao lado de uma jovem noiva loira, estava um bravo oficial em traje militar de gala do século passado. Os outros 2 retratos eram mais recentes. Pelo que se podia ver, um quadro havia sido pintado umas 3 décadas antes do nascimento de Lisa, e o outro, quando ela ainda era muito pequena. Lisa pegou os retratos e correu até os vizinhos. O vovô Neco estava remexendo no quintal. Ela correu até ele e mostrou o quadro. Vovô Neco, disse com agitação, o senhor não sabe quem está retratado aqui? O velho semicerrou os olhos, olhou fixo para o retrato e disse com convicção, mas é a Dona Rosa, sua avó. Você é a cópia dela. Só o penteado e a roupa são diferentes. Com tantas novidades que haviam caído em sua cabeça ao longo daquele dia e do anterior, a cabeça de Lisa girava. Ela de repente compreendeu que não tinha o direito de abandonar aquela casa à própria sorte. Por mais cruelmente que sua família a tivesse tratado, não pagaria na mesma moeda. Tomou a decisão de voltar para casa, pedir demissão e retornar à cidade do interior. Queria resolver de vez as questões do passado e pensar em como viver dali em diante.
Naquela mesma noite, com o último ônibus, partiu para a rodoviária e na tarde do dia seguinte chegou em casa, levando os quadros para mostrar a especialistas. Já era tarde. Lisa entrou rapidamente no prédio e se deparou com o olhar surpreso do porteiro. Este ficou tão confuso que nem respondeu ao seu cumprimento. Subiu rápido para casa, abriu a porta com sua chave e imediatamente entendeu por que o porteiro a havia olhado assim aturdido. Rodrigo não estava só em casa. Da sala vinha uma voz feminina alegre. A moça pedia ao marido de Lisa que trouxesse espumante gelado, porque ela precisava se refrescar um pouco. Logo depois, Rodrigo saiu do cômodo. Lisa sorriu de lado e foi para a cozinha. Ele entrou atrás dela. Lisa, vou te explicar tudo agora, começou o marido, mas ela o interrompeu. Não precisa, Rodrigo. Nos últimos tempos eu suspeitava de algo assim, mas achei que você teria coragem de admitir que não me ama mais. Me dá 2 ou 3 dias. Vou resolver minhas coisas e juntar minhas malas. Só naquele momento, o homem percebeu que não queria deixar Lisa ir. Mulheres como Ritinha existiam aos montes, mas mulheres como a esposa não se achava nem a procurar. Lisa, eu simplesmente errei. Você precisa me entender. Com a voz alta de Rodrigo, Ritinha saiu correndo do cômodo. Ficou confusa ao ver a esposa do seu amado, mas logo pensou que precisava aproveitar a situação. Rodrigo já havia decidido se divorciar de você há muito tempo, disse Rita com falsa compaixão. Mas ele ficava adiando, porque não queria magoá-la. Você sabe como ele é sensível. Lisa não respondeu nada, apenas pensou que nos últimos dias sua vida havia ganhado uma velocidade vertiginosa. Os acontecimentos se desenvolviam segundo um roteiro imprevisível, e ela tinha muita vontade de saber o que a aguardava dali em diante. No dia seguinte, cedo pela manhã, começou a resolver a questão do pedido de demissão. Depois levou os quadros que havia trazido do interior a um estabelecimento especializado. Não pretendia vendê-los, mas queria ouvir a opinião de especialistas e, ao mesmo tempo, planejava encomendar molduras para poder pendurar os quadros nas paredes da casa. Ela já se aproximava do estabelecimento, localizado no centro da cidade, quando alguém a chamou pelo nome. Virando-se, viu o tabelião, aquele mesmo que havia tratado de seu processo de herança e lhe oferecera ajuda para buscar informações sobre os parentes. Eu achei que a senhora estivesse agora conhecendo o interior e reformando a casa, sorriu o homem. Lisa o via em pé pela primeira vez. Nas ocasiões anteriores, eles se haviam encontrado 3 vezes, mas ele estava sempre no gabinete, sentado atrás de sua mesa. Agora o viu direito. O tabelião Marcelo era alto, atlético, de ombros largos, como aquele bravo oficial em traje militar de gala do quadro do velho artista, no qual estava retratado com sua distante parente. Lisa não pôde deixar de pensar que aquela dama e ela tinham o mesmo gosto quando se tratava de beleza masculina. Se tivesse que escolher um homem, escolheria o tabelião. Esses pensamentos a constrangeram. Havia visto Marcelo algumas vezes na vida e sempre rapidamente. Quando havia ele conseguido lhe agradar? Lisa não estava pronta para admitir para si mesma que ele lhe havia agradado desde os primeiros minutos de conhecimento. Um rosto simples, um tanto rude, um olhar firme, frases diretas. Mas quando Marcelo soube um pouco mais sobre o triste destino da pequena Lisa, algo nele pareceu se virar, se agitar, e isso só acontece quando as pessoas se compreendem e se sentem bem. Lisa contou que estava indo ao estabelecimento avaliar os quadros. Marcelo pediu para acompanhá-la. Ainda tinha meia hora de intervalo para o almoço. Do estabelecimento eles saíram perplexos. O avaliador propôs imediatamente uma quantia enorme pelo quadro da noiva com o oficial, mas ambos entendiam perfeitamente que os avaliadores sempre rebaixam bastante o preço e que, na verdade, a tela valia muito mais do que o valor oferecido. Eu nem planejo vender os quadros, admitiu Lisa. Esperava que talvez me contassem mais sobre a época em que foram feitos ou sobre o artista. Bom, não tem problema, eu gosto desses quadros. Vou pendurar na casa. Então você decidiu se instalar lá?
surpreendeu-se Marcelo. Lisa não percebeu quando lhe contou sobre os acontecimentos dos últimos dias, sobre a avó e o avô, sobre o marido infiel, sobre o desejo de viver no ninho familiar e a esperança de que um dia alguém de sua família fosse até lá. Afinal, os vizinhos disseram que sua família era grande e muito unida. "Tenho inveja de você", disse Marcelo após ouvir a história. "Eu não tenho mais nenhum parente. Tenho muitos amigos, mas família nenhuma. Tenho que ficar dias e dias no trabalho para não enlouquecer de solidão em casa." "Então venha me visitar", convidou Lisa. "Acontece que minha casa é uma antiga propriedade que um dia pertenceu a uma família de barões." 3 semanas depois, Marcelo cumpriu a promessa e foi. Lisa estava justamente começando a colocar os papéis de parede. Ele entrou na empreitada e, na tarde do mesmo dia, quase todos os papéis estavam colados. Só faltava colar no corredor e em 2 depósitos grandes. Marcelo havia chegado para ficar apenas 3 dias, mas gostou tanto da cidade do interior que não queria ir embora. Partiu com muita dificuldade. E só ao chegar em casa, percebeu que não estava com vontade de sair dali, mas sim de sair da presença de Lisa. Ela era tão extraordinária, tão delicada, refinada, inteligente e leve. Era exatamente essa a mulher com que havia sonhado a vida toda. Marcelo não queria parecer intrometido ou leviano para Lisa, por isso logo depois tirou férias e foi até ela com o pretexto de que estava muito cansado, pois havia 2 anos que não descansava, e pediu para ficar 1 mês em sua grande casa. Durante aquele mês, eles se conheceram muito bem. Lisa contou a Marcelo sobre a vidente que havia predito que ela em breve encontraria seu homem. "Parece que", acrescentou com hesitação, "eu já encontrei esse homem. E esse homem é você." Meio ano depois, o casal se casou. Antes disso, Marcelo fechou seu cartório e, por vontade própria, deixou a profissão. Amigos e conhecidos o dissuadiram como puderam, pois ele tinha um trabalho tão respeitado e lucrativo. Mas Marcelo era irredutível, e com os filhos a vidente errou. Em 3 anos, Lisa deu à luz 3 crianças. Primeiro um filho, e quando ele completou 2 anos, vieram ao mundo 2 irmãzinhas gêmeas. A essa altura, Lisa já havia conhecido 6 de seus parentes, que haviam vindo visitar o seu ninho familiar.